Aí, começamos a gravação. Tá bem, hoje é dia 17 de abril, hoje a nossa preletora é a Catiane Fagundes, a psicóloga, e o tema de hoje é o que a autoconfiança tem a ver com o sucesso. A nossa host é a Mariana. É isso. E nós vamos então iniciar a nossa reunião especial hoje com a nossa querida Catiane, sempre aqui presente, trazendo temas bem diferentes. E hoje nós vamos falar sobre o que a autoconfiança tem a ver com o sucesso. Vamos então fazer a nossa prece de iniciação, para dar a palavra para a Catiane. Nesse momento, então, vamos nos manter serenos, respirar, deixar todos os problemas lá fora, para que a gente possa se concentrar nessa reunião com um tema tão especial, tão pessoal, e que nós possamos absorver todas as informações que serão aqui trazidas e que possa tocar os nossos corações e que possamos, nesse momento, nos concentrar nessa reunião abençoada. Nós temos aqui os amigos espirituais, trazendo todo mês a proteção, para que a gente tenha uma reunião com grupo e possa ocorrer maravilhosamente, cheia de energia, paz e luz, junto com todos os nossos colegas aqui que se fazem presentes. Então, agradecemos e pedimos aos amigos que possamos nos trazer uma reunião muito abençoada e cheia de luz. Que assim seja. Que assim seja. Olá, Miki. Olá, boa noite. Olá. Boa noite. Então, Kátia, vamos lá falar de autoconfiança e sucesso. Quero ouvir tudo. É isso. Bem, para quem não me conhece, eu sou Catiane Fagundes, sou psicóloga e terapeuta. A escolha desse tema tem a ver com a nossa vida, de um modo geral. Na verdade, sempre que eu tento pensar em temas para trazer para cá, eu penso em temas que podem, de alguma forma, atravessar todos nós. Então, assim, todos nós temos os componentes dentro de nós, os autos, né? Autoconhecimento, autoconfiança, autoconceitos, autorreflexões. Temos todos. E o que isso impacta na nossa vida diária? Né? Assim, sucesso hoje, ele está na boca do povo, né? As pessoas vivem uma vida, muitas vezes, corrida, muitas vezes negligenciando necessidades orgânicas para obter esse tal sucesso, né? Então, assim, o tema foi pensado a partir disso, bem da vida cotidiana mesmo, e aí eu trouxe alguns conteúdos relacionados a isso para que a gente possa refletir e reconhecer alguns instrumentos que a gente pode usar também para estarmos mais felizes dentro do nosso processo de vida. E para que a nossa vida flua sempre de uma forma mais agradável e plena, né? Que eu acho que, no final das contas, estando assim, a gente já está em algum caminho que é bom, né? Qual que é, cada um de nós vamos dar os nomes. Mas, enfim, é um pouco isso. Se tiverem perguntas, podem fazer a qualquer momento. Quando eu coloco a apresentação, eu coloco ela na tela cheia para mim também. Então, eu não vejo vocês. Então, me avisa ou pode me interromper. Aviso. Não tem problema nenhum. Tá bem. Eu vou colocar aqui. Vamos ver se eu aprendi. Espera aí. Interessante. Vai pedir para eu liberar ou ele botou você de co-host também? Não sei. Vamos ver. Eu normalmente consigo tranquilo. Então. Agora vai começar e vai aparecer a minha tela aí para vocês. Aí eu vou abrir aqui a apresentação. Já apareceu, né? Sim, tá aparecendo já. Perfeito. Então vamos começar.
Bem, o nosso tema de hoje é o que a autoconfiança tem a ver com o sucesso. Então, para isso, eu vou precisar abordar os dois conceitos, o do sucesso e o da autoconfiança. Hoje, a minha proposta é trazer reflexões e ferramentas para desenvolver a nossa autoconfiança, fortalecer ou gerar reflexões sobre a sua utilização e a sua necessidade diante dos sucessos pessoais. Eu trouxe alguns questionamentos já para a gente iniciar com algumas reflexões. Quais são os componentes da autoconfiança que favorecem o desenvolvimento do sucesso? Eu gostaria que vocês pudessem ouvir esses questionamentos e levar mesmo para o pessoal, porque a gente tem uma tendência a generalizar. Então, quando a gente faz essa pergunta, quais os componentes da autoconfiança que favorecem o desenvolvimento social? A nossa tendência é falar de uma forma generalista, da forma que a gente ouviu uma vez na televisão, ou da forma que a gente acha que a maioria das pessoas vai concordar com a gente, né? Mas, assim, existe um ponto onde a gente precisa se colocar dentro dessa pergunta. Então, qual é o componente da autoconfiança que favorece a mim, ao meu desenvolvimento do sucesso? O que é sucesso para mim? Quais as ferramentas que eu posso desenvolver a partir do entendimento do que é autoconfiança? E aí são ferramentas pessoais, no sentido de habilidades mesmo. Como a gente constrói a autoconfiança ou a reconhece, tanto no nível da minha relação comigo mesmo, da relação com o outro, ou da relação com o mundo, ou com tudo que tem por aí, né? Com o todo, vamos colocar assim. Então, vamos começar com o sucesso. No dicionário, sucesso é dito como um bom resultado, êxito e triunfo. A segunda eu gostei bastante, que diz, é aquilo que sucede, é um acontecimento, um fato, uma ocorrência. Na verdade, a gente vê uma diferença muito grande sobre os dois significados, porque o primeiro são qualidades, o segundo simplesmente é algo que acontece, não tem qualidade. Por que eu gostei mais do segundo? Porque a qualidade quem vai colocar somos nós. Porque no final das contas, se a gente olhar a primeira definição, a gente pode entender que bom resultado, êxito e triunfo pode ter um significado diferente para cada um de nós. Porque todas as qualidades, quando a gente fala de qualidade, a gente fala de algo que é subjetivo. Nada na nossa vida já vem qualificado. E aí eu digo as coisas boas e as coisas ruins. Ah, sei lá, eu tropecei e caí no chão. Isso é bom ou é ruim? A nossa tendência é generalizar. É ruim, mas eu não sei se é ruim. Talvez eu tenha tropeçado, caído no chão de cara com uma nota de 200 euros. Talvez eu ache muito bom, né? Então, assim, existe uma subjetividade dentro de qualquer qualidade. Então, é muito importante a gente pensar no sucesso como algo subjetivo. A partir dessas duas definições, o que eu quero que vocês entendam é que a gente está falando de alguma coisa que é subjetiva. E na psicologia, o significado do sucesso, ele vem exatamente nesse caminho, trazendo para a gente a visão de que o sucesso vai depender de quem é a pessoa que está avaliando o sucesso, né? Cada pessoa vai ter uma avaliação, vai ter uma combinação. O sucesso é multifacetado. Na verdade, a autoconfiança também. Mas o sucesso ele é multifacetado dentro da vida de cada um de nós. Então, a gente precisa entender quem é o indivíduo, quais são os componentes culturais e sociais que ele está envolvido, até para a gente supor o que seja sucesso para alguém. Quando a gente fala de nós mesmos, a gente precisa entender em que lugar a gente está. E isso eu falo todas as vezes que eu estou aqui. Né? E eu sempre faço a mesma analogia, porque eu acho ela muito fácil de entender. Para a gente ir para qualquer lugar, a gente precisa saber onde a gente está. Então, se eu quero ir para o Japão, preciso saber qual aeroporto que eu estou, né? Então, se eu estou no Porto, eu preciso ir para o aeroporto que existe aqui no Porto. Se uma pessoa está no Rio de Janeiro, ela vai para um aeroporto diferente. Então, a pergunta, como que eu faço para ir para o Japão? A primeira coisa que você tem que perguntar é, aonde você está?
né? Então, assim, isso acontece muito com a gente por telefone. Algumas pessoas ligam para a gente e falam, como é que eu faço para chegar em tal lugar? A primeira coisa que a gente pergunta é, onde você está? E aí a gente, sabendo onde nós estamos, a gente consegue definir muito mais o que é, né? Definir e dar significado para as coisas na nossa vida, inclusive o sucesso. Mas, de uma forma geral, o sucesso ele é entendido como o alcance de alguma meta que seja significativa para o indivíduo. Então, assim, a partir do momento que a gente entende que é algo muito individualizado, quando essa pessoa diz que aquilo era uma meta significativa para ele, a gente tem a tendência de avaliar que cumprir aquela meta, atender aquela meta, é um sucesso para aquela pessoa. Enfim, essa última frase, eu acho que ela é para as pessoas mais evoluídas. Além disso, o sucesso também pode ser percebido como um processo contínuo de crescimento e desenvolvimento pessoal, em vez de apenas um objetivo final a ser alcançado. Por que eu acho que isso tem a ver com o nosso desenvolvimento, até mesmo espiritual, já que a gente está numa sala onde somos todos espíritas, né? Porque, no final das contas, quando você entende que tudo é processo, por que a gente vai colocar o sucesso só em um acontecimento específico, né? Por que a gente está vivo? Por que a gente vive? Por que a gente existe? Quais são as nossas necessidades enquanto seres humanos mesmo no nosso processo de vida? A partir do momento que a gente entende que os sucessos acontecem e que nem sempre eles são tão permanentes assim, a gente começa a ampliar a nossa visão de sucesso e entender que ele pode estar dentro do processo, né? Tirar ele de um objeto e colocar ele dentro do processo. E isso é muito interessante de se pensar, porque traz para a gente uma ampliação disso. E, na verdade, tudo isso que eu falo são formas da gente aumentar o nosso bem-estar, a nossa qualidade de vida. E quanto mais a gente amplia os significados que a gente dá para determinadas coisas na nossa vida, a gente está ampliando a nossa vida. E isso também são instrumentos. E aí eu pergunto para vocês, qual é a chave do seu sucesso? E para a gente, o primeiro passo para a gente achar a chave do nosso sucesso é saber o que é sucesso para vocês. E aí eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho e, nesse momento, pudessem nomear, mesmo que mentalmente, pode falar também, mas mesmo que mentalmente, nomear o que hoje seria sucesso. Porque isso é tão relativo, porque, por exemplo, para uma pessoa que está passando por uma doença grave, talvez o sucesso seja a cura. Para uma pessoa que já viveu uma vida inteira, talvez o sucesso seja a paz. Ou não. Ou... Oi? Não era comigo. Antinho, dona Deolinda, o seu microfone está aberto. Ah, ok. Ok. E aí a gente pensar um pouquinho o que hoje é sucesso para a gente. E aí também poder fazer a reflexão, olhar para a gente lá atrás. Quando a gente era adolescente, o que seria sucesso para a gente? É a mesma coisa que hoje? Não. Que diferença tem? Será que a diferença está em nós? Será que o mundo que mudou? O que mudou? A gente sempre olhando essas instâncias, né? O eu, as pessoas que estão próximas a nós, que aí eu vou chamar aqui de tu, e o mundo, que é o todo, que seria o todo, né? Que seria a cultura, que seria algo maior, né? Que vai além das nossas relações pessoais. O que pode ter mudado para que o sucesso tenha um significado diferente ao longo do nosso processo de vida? E agora vamos para a autoconfiança. A autoconfiança é a junção do auto com a confiança. Auto é um prefixo
de origem grega que se refere a si mesmo. Confiança é a crença na probidade moral, na sinceridade, lealdade, competência, discrição de outrem, fé, crédito, crença de que algo não falhará, de que é bem feito ou forte o suficiente para cumprir a sua função. Então, juntando os dois, a gente entende que a autoconfiança é a confiança, é essa crença em si mesmo. Essa palavra crença é algo muito interessante, eu gosto muito de falar sobre ela, porque muitas vezes nós temos crenças que nem nós mesmos sabemos, porque as crenças são algo que direcionam o nosso pensamento, o nosso sentimento e o nosso comportamento, sem que a gente precise relembrar toda hora, porque já está tão dentro da gente, já faz parte tanto da gente, que às vezes a gente fica sem saber. Enfim, o sentimento de confiança que o indivíduo possui nas suas próprias habilidades, capacidades e julgamentos. Às vezes está tão enraizado que a gente nem se percebe, né? Às vezes, na criação, culturalmente. Exatamente. Né? Exatamente. E às vezes a gente se dá conta das nossas crenças por acaso. Às vezes não é algo que a gente está procurando e a gente se dá conta, a gente fala, opa, o que é isso? Né? E assim, e é interessante a gente entrar nesse processo de ser observador de si mesmo, porque na verdade, para que a gente construa a autoconfiança, reconheça a autoconfiança, um dos passos é a gente começar a se observar. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso para frente, mas assim, para a gente saber as nossas crenças, tanto as que nos potencializam, quanto as que nos limitam, a gente precisa olhar para a gente. A gente precisa olhar para aquele detalhe, para os detalhes. A gente precisa olhar para as frases prontas que a gente repete. Sabe aquela frase que a gente fala assim, nossa, minha mãe sempre dizia que... Por exemplo, minha mãe sempre dizia que uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade. E isso, no final das contas, é a construção da crença. Quando a gente escuta, é muito comum, né? Enfim, estou falando de mim, mas é muito comum as pessoas ouvirem, desde pequenininha, homem é tudo igual, homem é tudo igual. E aí a gente começa a ter comportamentos relacionais com os homens, nós enquanto mulheres, e até mesmo os homens, com eles mesmos e com os outros homens, que a gente fala, gente, de onde vem isso, né? Por que eu lido da mesma forma com todos os homens? E a gente nem se dá conta que é porque a gente ouviu a vida inteira e acabou se apropriando daquela verdade como se fosse realmente verdade. Enfim, a autoconfiança fala de uma convicção. E, assim, a convicção é algo que também não é muito questionado. É como se fosse assim, uma pessoa que realmente tem autoconfiança, confia em si mesmo, ela nem para pensar sobre autoconfiança. Ela simplesmente vai lá e faz, né? Ou não, né? Uma pessoa que tem autoconfiança, ela pode ter entendido que a autoconfiança dela está baseada no planejamento. E aí, quando ela quer fazer alguma coisa, ela para, ela pensa, ela planeja minuciosamente. Então, assim, até nisso a gente pode ter subjetividades. Então, acreditar em si mesmo tem a ver com a forma que você entende que uma pessoa é confiável. E essa é a principal crença para você começar a olhar para a sua autoconfiança. Quando alguém é confiável, essa pessoa, como que é essa pessoa? Né? Ela é uma pessoa que fala mais, que fala menos, ela é uma pessoa que tem um tom de voz mais ativo, ela tem um tom de voz mais brando. Eu já escutei muitas vezes a seguinte frase: essas pessoas que têm a vozinha muito calminha, a gente tem que tomar muito cuidado. E assim, será? Será que são essas pessoas que são muito observadoras e não falam muito, tem que tomar muito cuidado. Exatamente, exatamente. E talvez para essa pessoa que é muito observadora e que quase não coloca a sua opinião pessoal, talvez para ela é aí que está a autoconfiança dela.
em poder observar tudo que está no entorno dela para tomar as melhores decisões. Enfim, a autoconfiança ela está relacionada com a autoestima, com a autoeficácia, com a resiliência e desempenha um papel fundamental no bem-estar emocional, no desempenho pessoal e profissional e na realização das metas e aspirações. Bem, essa frase já diz para a gente que a autoconfiança está totalmente conectada com o sucesso. Por quê? Porque a gente está falando de duas instâncias subjetivas e que, quando uma pessoa diz que é autoconfiante, é porque ela é. É? Sério? Tá? Na terapia pode ser que ela descubra que não. Mas se ela diz que ela é, ela vai conseguir acessar minimamente esse bem-estar emocional no desempenho pessoal, profissional e na realização de metas e aspirações. Os outros que lutem, é como se fosse isso. Mas, dentro de um processo de autoconhecimento, pode ser que ela descubra que muitas coisas que ela faz é para justificar e encobrir algumas inseguranças que ainda existem, alguma falta de confiança que ainda existe nela. Mas aí também é a pessoa que vai para terapia, né? Sim, sim. É verdade. Mas não precisa ser só terapia com um psicólogo. Existem muitos processos onde a gente é capaz de se olhar. E aí, muitas vezes, nesses processos, a gente se depara com alguma coisa que a gente fala, caramba, realmente, eu não confio tanto em mim em determinado aspecto. Mas, assim, é como se fosse a ignorância, às vezes, nos salva. Então, quando eu, dentro de mim, tenho a sensação de que eu sou muito incrível, eu sou muito competente, eu sou uma pessoa muito legal, eu sou uma pessoa capaz de realizar qualquer coisa. Dentro do meu processo de vida, eu vou estar trabalhando em favor do meu bem-estar e do meu desempenho. A tendência de eu ter um melhor desempenho do que se eu duvidasse disso é muito maior. Então, assim, nesse aspecto, mesmo que a pessoa, eu de fora, olhe e fale, essa pessoa não é nada autoconfiante. Se dentro dela ela sente e acredita piamente nisso, ela vai ter uma tendência a ter um desempenho pessoal e profissional melhor, comparado com ela mesma, tá? Nossa, excelente sua explicação. Né? A gente não está comparando, a gente sempre está comparando as pessoas com elas mesmas. Uma coisa que hoje em dia, dentro da nossa sociedade, a comparação é algo muito comum, né? As redes sociais, o aspecto negativo das redes sociais é um excesso de comparação. E a gente tem que começar a entender que a nossa comparação precisa ser com a gente mesmo, né? O nosso desenvolvimento, ele não pode ser baseado no livro de medicina, por exemplo. Vamos pensar no desenvolvimento infantil. Ele não pode ser só baseado no livro de medicina. Por quê? O livro de medicina ele foi construído para que o médico tenha parâmetros para conseguir entender o desenvolvimento daquela criança. Na psicologia também. Mas quando a gente vai olhar para uma criança de uma forma singular, a gente vai precisar parar e olhar e ver, ela está se desenvolvendo? Dentro das possibilidades que ela tem, que esse organismo tem, é outro aspecto, é outra coisa, é outro foco. E dentro do nosso processo de vida, é muito importante a gente nos comparar só com a gente. Isso ajuda demais no nosso bem-estar. Enfim, a construção da autoconfiança, ela vai ter a influência da família, da parte social e da parte cultural. Na família, existe o fator afeto, que faz com que os nossos cuidadores, e aí não necessariamente pai e mãe, mas quem nos cuida, né, seja para a gente uma referência. Mesmo que essa pessoa tenha comportamentos que não são adequados, ela ainda assim se mantém enquanto referência. Igual o cachorrinho, que o dono é escolhido a partir do momento de quem dá comida. Dentro de uma casa pode ter 10 pessoas, mas se só uma der comida, aquele cachorro vai ficar direcionado, porque aquele é o dono dele, aquele é o humano dele. E nós, seres humanos, também temos isso.
a gente tem uma modelagem de comportamento a partir do nosso referencial afetivo. Então, a partir do momento que a gente constrói vínculos afetivos, a gente começa, eu costumo, não é brincadeira porque é verdade, mas a gente tem uma tendência de ir para o igual ou para o oposto. É como se ao longo do nosso desenvolvimento a gente construísse a ideia de que aqueles cuidadores, vamos ficar só no pai e na mãe, se eles foram bons ou se eles foram maus. Aí vamos supor que a gente acha que eles não foram bons pais. A gente olha as características que a gente acha que foi ruim e fala, eu vou fazer tudo diferente. E aí, Kati, é um pouco do que falam a respeito do... Tem 2 termos, né, que eu já ouvi como recente mãe, é um estudo recente. A questão do espelhamento, né, isso que você está querendo dizer, e também outra que talvez esteja mais intrínseca no subconsciente, até mesmo quando a gente se torna adulto ou seres mais conscientes do que um bebê, a questão da mimificação, que você mimifica muitas das ações que você foi criado pela família, e aí sim. isso da autoconfiança vai ter tudo a ver, porque se você foi criado com, enfim, né, Aí eu sei que você vai desenvolver isso aí agora, mas, caraca, mas tudo... é exatamente isso. É exatamente isso, exatamente isso. E assim, dentro disso, a gente tem milhões de possibilidades, né? E assim, e quando a gente fala de algo que vem de uma idade tão nova e que a gente acaba não tendo memórias lúcidas desse período, a gente volta lá para trás e lembra das crenças. As crenças, elas são construídas durante todo o nosso processo de vida. Então, quando você vai construindo uma crença a partir do momento onde você não é capaz nem de elaborar verbalmente e nem tem capacidade neural de fazer elaborações, aquilo entra de uma forma muito mais na base de tudo, né? E assim, e por que os estilos parentais entram também como algo importante para ser visto? Porque aí a gente está falando de algo mais prático. Os pais incentivadores, os pais repressores, Eu ia perguntar disso. um estilo parental mais positivo, um estilo parental mais negativo. Então, a gente vai estar, por exemplo, são pais que incentivam a superação de desafios ou são pais que vão lá e resolvem o problema, né? Então, assim, existem muitas formas. De que forma esse pai resolve o problema? Ele resolve o problema reclamando, ele resolve o problema falando, deixa que eu faço porque você não sabe. Como que as coisas funcionam? E aí, nesse estilo parental, a gente vai construindo a nossa... que aqui eu vou chamar de autoconceito, porque eu peguei a ideia de um dos pensadores da psicologia, que ele chama de autoconceito. A gente vai construindo o nosso autoconceito. Por isso que aqui embaixo eu coloquei que a construção da autoconfiança está diretamente relacionada ao nosso autoconceito e à nossa autorreflexão. Por quê? Lá atrás, quando criança, a gente vai construindo um autoconceito que nem a gente mesmo sabe, porque nós somos nomeados pelo outro. Um é o bagunceiro, o outro é o quietinho, o outro é o chatinho, o outro é o chorão. E aí a gente vai recebendo muitos nomes que vão entrando nesse nosso autoconceito sem que a gente perceba. Ao longo do tempo, a gente vai crescendo e a gente vai vivendo um processo de autorreflexão sobre todos esses nomes que nos deram. Na parte social e na parte cultural, a gente também vai ter influência. Quando a criança começa a ir para a escola, ela já começa a ter o grupo de pares. E essas trocas com os pares já vão dando para a gente também informações. Se o que eu faço dentro do meu comportamento, se tem um resultado positivo ou negativo. E é aí que a gente começa a dar qualidade para as coisas que a gente faz. A partir do momento que a gente começa a dar qualidade para as coisas que a gente faz, a gente vai começar a poder identificar uma autoconfiança ou não. O feedback social entra nesse mesmo caminho, no sentido de que eu posso ter feito uma coisa grandiosa, e aí chega um amigo meu, por exemplo, que é um par meu dentro da vida, e fala:
você tem noção do que você fez? Isso que você fez foi horrível. Aí eu vou falar, meu Deus, Nossa. foi incrível. Sabe aquela pessoa que acha que é super autoconfiante e não é? Às vezes ela faz alguma coisa e chega uma pessoa que está próxima a ela e fala, gente, mas por que você fez isso? Você não confia no seu taco? Aí a pessoa fala, não, eu confio muito no meu taco. Então, se você confiasse, você não precisava fazer isso. Aí ela começa a se questionar se ela confia mesmo ou não. Na verdade, a parte social, ela vai trazendo para a gente novos componentes para que a gente vá fazendo a composição de nós mesmos, como se fosse um quebra-cabeça. E a parte cultural também. E aí entra nos nossos grupos, diz. Antes de você ir para o cultural, você, sim, obviamente, como profissional, você acha que a diferença, né, hoje em dia, da evidenciação do bullying comparado, né, à infância de todos aqui presentes, ele está diretamente relacionado com esses estudos do efeito a longo prazo naquela criança, naquele adolescente, de que por vezes a influência, como você está botando ali, né, o feedback social sem a devida consciência, né? Porque às vezes vai fazer uma brincadeira, vai fazer um comentário ali sem entender a profundidade daquilo e vai fazer o efeito como você estava dando no exemplo anterior. A criança ela tem toda uma estrutura de, enfim, né, de positividade, e daí o bullying ele vem minando. Sim, o que acontece? O bullying ele está totalmente relacionado à impossibilidade de quem o sofre de se defender. Então, na verdade, hoje em dia, a gente usa a palavra bullying para qualquer tipo de coisa. E não é bem assim, né? Então, assim, quando a gente entende, por exemplo, existe um grupo que é um grupo que é dos bagunceiros, dos agressivos da escola, e eles começam a fazer um bullying com uma pessoa, vamos pensar numa escola, começa a fazer o bullying com uma pessoa, e essa pessoa olha para eles e fala, eu não tenho como me defender, ok, aí é bullying, entende? Então, assim, na verdade, a gente, quando a gente começa a usar determinados termos no nosso dia a dia, a gente começa a generalizar demais eles, né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso. Muitas vezes, por exemplo, eu já vi até na escola do meu filho, um menino implicava com o outro pra caramba, e o outro xingava esse menino, eles se xingavam. E aí, um deles empurrou e o outro caiu. Aí a professora falou, esse que caiu está sofrendo bullying. Não estava, não é bullying. Porque os dois estavam no mesmo nível. Os dois estavam se agredindo e se defendendo ao mesmo tempo. Então, o bullying ele sempre vai estar relacionado a uma incapacidade pessoal de conseguir se defender e de se posicionar diante daquilo. Então, assim, o bullying ele pode acontecer em diversos aspectos, em diversos locais. Na escola é muito mais comum, por isso que é muito mais dito, né, sobre a escola. Mas eu me perdi na sua pergunta. Não, eu não fiz exatamente uma pergunta. Eu só queria realmente que você referenciasse o bullying como feedback social na autoconfiança. Você explicou aí. Mas Calma pode aí, que alguém aqui, ó, a Miki levantou a mão. Ela tem uma pergunta. Fala com a gente, Miki. Mas pode sim. Não é uma pergunta, é mais uma exemplificação do que a Catiana está a falar em relação ao bullying. De o bullying ser uma das situações em que a vítima, entre aspas, não tem hipótese de se defender. E eu posso falar por mim própria, porque desde que me conheço como gente, e até cerca dos meus 20 anos, eu fui educada por um ser, um ser que usava de tudo e mais alguma coisa para me pôr de rastros. Nada do que eu fazia estava bem, nada do que eu dissesse estava bem. Eu era uma imbecil, eu era uma desleixada, eu era esta, eu era aquela, eu era a outra.
embora eu tivesse a minha mãe por perto que ia contrariar isso, o marido da criatura que me fazia o bullying, quando se apercebia de certas determinadas situações, ele próprio ia contrariar, mas o certo é que ela tinha uma força de tal maneira terrível em cima de mim, que eu posso dizer que até aos meus 19 anos eu sofri com isso. E só me consegui libertar, pronto, na altura eu já estava a trabalhar, houve um incidente muito desagradável lá em casa, e eu nesse momento, o incidente não foi diretamente comigo, mas mexeu comigo porque estavam a mexer com a minha mãe, e eu aí revoltei-me, deitei as mãos ao colarinho da pessoa, encostei-a na parede, e se não me agarrassem, eu, esta hora, se calhar ainda estava em custódia. Porque eu aí ceguei, passei-me. Olha, digamos que foi o meu grito do Ipiranga. Sim. E a partir daí, eu acho que a partir desse momento, nessa mesma noite eu saí de casa, fui tratar da minha vida, e foi a minha salvação. Eu considero ser a minha salvação, porque aquela revolta, aquele momento que eu posso dizer que foi de loucura mesmo, fez despertar em mim a minha autoestima, a minha autoconfiança. Eu disse, não, eu quero, eu posso, eu consigo. E porque eu queria provar precisamente a essa pessoa que sempre me calcou, sempre me humilhou, sempre fez-me engatar o sapato, que eu era um ser como ela, que eu tinha valor na sociedade e perante a vida. Eu, a partir daí, enfrentei tudo e todos, e hoje sinto-me em paz comigo mesmo. Sim, e você tocou num ponto muito interessante, Miki, que assim, o bullying, ele tem tudo a ver com o que você está falando, porque muitas vezes a defesa não acontece, porque se eu me defendo de um bullying, eu efetivamente mostro e me sinto rompendo com aquele grupo. Então, quando você vive algo, não precisa nem ser um bullying em si, mas algo que vai te ferindo, mas que tem a ver com um contexto onde você se sente pertencente, romper com aquilo é você não pertencer mais. Então, muitas vezes, dentro do processo de bullying nas escolas, também acontece isso. Você vê, o que a Miki traz na história dela, quando ela vai lá e se posiciona, ela rompe. Mas ela rompe no sentido... Ó a frase que ela falou logo depois. Naquele dia eu saí de casa. Então, assim, existe um rompimento. Então, muitas vezes, o não reagir também tem a ver com a questão da necessidade de pertencimento, que é muito forte na adolescência. Na infância, nem tanto, mas na adolescência é realmente muito forte. Então, assim, é uma contribuição muito boa que você trouxe, porque você acabou me lembrando um ponto que é realmente muito importante disso. E que isso, sim, isso mexe com a nossa autoconfiança, isso mexe com a forma que nós nos vemos, isso vai mexendo com muitos pontos. E que, assim, quando eu escrevo aqui nessa parte amarela que a confiança, que a autoconfiança está em permanente construção, é porque tudo isso que vai trazendo a construção da autoconfiança lá atrás, ela pode ser olhada novamente, ela pode ser modificada. A gente pode trocar de pares dentro dos grupos sociais, a gente pode começar a ter uma leitura da nossa sociedade diferente, ou entender que mesmo eu não agindo dentro daquela norma, daquela normativa social, eu posso pertencer a uma cultura dentro da minha cultura, né? Porque, assim, a parte cultural, ela tem um impacto muito grande, por exemplo, no pessoal LGBTQI, gente, eu sempre erro a sigla, desculpa, o pessoal do grupo, mas, enfim, todo mundo desse contexto, eles tiveram, em algum momento, um impacto dentro dessa coisa que é normativa, né? E o que é o normal? Né? A gente está falando de outra coisa subjetiva. Então, assim, romper com isso, muitas vezes, dá essa sensação de estar rompendo com essa sociedade que é minha.
Muitas vezes as pessoas precisam mudar de território para conseguir viver plenamente a sua vida. Mas para concluir, Catiana, é assim, eu quando tomei a decisão que tomei e segui por mim, há momentos em que, no meu caso, em que a pessoa por vezes desliza. E desliza em que sentido? Como me foi sempre incutido, que eu que não era capaz de fazer nada, que eu que era uma fracassada, que eu esta e aquela. E eu, na altura, trabalhava. Acontecia-me, por vezes, pronto, quem trabalha está sujeito a ter imprevistos, a ter... E quando me acontecia algum imprevisto, a primeira coisa que me vinha na cabeça era isto. Eu não consigo, eu não sei. Sim. Mas tão depressa eu pensava isto que me dizia assim, não, eu sei, eu posso e vou à frente. Portanto, a tal autoconstrução. A pessoa que cai, mas a seguir levanta-se imediatamente e diz, não, eu vou à frente, eu sei que consigo. Que é a resiliência, né? Ora, nem mais. E o que é que acontece? É que hoje em dia, infelizmente, vê-se isso muito na nossa juventude. Eles arrastam-se, deixam-se arrastar e vão, até ficarem deitados no chão. E o que é um perigo. Sim. Daí haver muito suicídio juvenil. Sim, é verdade. Chegam a uma altura que já não têm força para sair daquele marasmo e a única solução para eles é acabar com a vida. Sim. O que é muito triste. Tem razão. Enfim, eu fiz uma associação entre o autoconhecimento, estando totalmente ligado ao autoconceito, e aí eu trouxe a visão do Carl Rogers, que é um dos teóricos da psicologia, que ele fala que o nosso autoconceito, ele tem 3 instâncias: o eu ideal, a autoimagem e a autoestima. O eu ideal é quem e como você seria se você fosse exatamente o que você queria. Isso é até um exercício interessante para a gente fazer. Eu já fiz esse exercício algumas vezes na minha vida, mas vou até fazer de novo também. A gente escreve o que a gente gostaria de ser. Nosso sonho, como a gente seria se a gente estivesse nesse mundo ideal do eu ideal? Quem seria eu? E aí você escreve. E aí deixa lá guardadinho, não faz no mesmo dia, porque aí tem muita influência, nós somos espertinhos para fazer manipulações nesse tipo de coisa. E num outro dia a gente escreve sobre a nossa autoimagem. O que você vê em você nesse momento? Quem é você? A autoimagem, ela vai estar ligada ao que você vê em você, tanto de físico quanto de características pessoais. Eu sou uma pessoa extrovertida, eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa mal-humorada, eu sou uma pessoa... E isso é autoimagem, como eu me vejo. E a autoestima é se você gosta disso que você vê e se você aceita e valoriza isso que você vê. Então, o eu ideal é o que eu gostaria de ser, a autoimagem é o que eu sou a partir da minha visão, e a autoestima é se eu gosto, aceito e valorizo o que eu vejo na minha autoimagem. A autorreflexão. A autorreflexão é o processo de olhar para dentro de nós mesmos e examinar o nosso pensamento, sentimento e comportamento. Eu sempre falo desse tripézinho. Sempre que a gente estiver observando a nós mesmos, a gente precisa observar esse tripé. O que eu penso? Como é o meu diálogo interno? O que eu sinto e como eu sinto diante das situações e que comportamento eu tomo. É como se a gente fizesse uma equaçãozinha matemática. Meu pensamento vai lá e fica muito acelerado. E aí eu começo a sentir uma angústia, uma ansiedade, e aí eu não consigo fazer nada, eu começo a procrastinar. Seria uma equaçãozinha matemática para procrastinação. Mas a gente tem equaçõezinhas matemáticas com esse tripézinho em vários processos da nossa vida. A autorreflexão, ela sempre vai envolver uma autoanálise, uma crítica sobre nós mesmos. Então, é como se a gente pegasse a autorreflexão, jogasse lá atrás, no que Rogers disse da autoimagem, e falasse, e o que você está olhando aqui que você poderia mudar?
beleza, isso aqui você acha que tá bom. O que você acha que tá ruim? E como a gente pode mudar isso? Né? Será que isso tá bom mesmo? Será que eu sou mesmo autoconfiante? Será que o que eu acho que é sucesso realmente é sucesso para mim? Ou eu estou repetindo o que meu pai e minha mãe disseram, que eu tinha que ter uma casa própria e agora eu estou lutando a vida inteira para ter uma casa própria? Será que é meu esse sonho? Será que esse sucesso é meu? Da onde eu tirei isso? Né? Isso é autorreflexão. Então, ela está ligada à forma que a gente julga a nossa capacidade psicológica, cognitiva e comportamental. Então, a partir do momento que eu olho para o meu pensamento, meu sentimento e meu comportamento, como que eu olho para ele? Eu acho que o meu comportamento está ok, eu acho que o meu sentimento está ok, e os meus pensamentos? Está tudo fluindo bem? Está tudo me fazendo bem? Me levando para onde eu quero ir? Me trazendo feedbacks interessantes que são favoráveis para o meu desenvolvimento dentro dos meus pares, dentro da sociedade e comigo mesmo? Então, sempre nas 3 instâncias, eu comigo mesmo, eu com os meus pares, que são as pessoas que estão à nossa volta, e eu com a sociedade a qual eu pertenço. Então, o processo terapêutico ele vai ajudar na autorreflexão. Por quê? Porque ele vai estar sempre puxando esse momento de autorreflexão com cuidado, com carinho, sem agressividade, sem autopunição, mas ele vai estar fazendo com que a gente gire o motor da autorreflexão, para que a gente se torne pessoas cada vez mais autoconscientes. O que é ser autoconsciente? É saber dos nossos potenciais, tanto o que nós já temos, quanto o que nós precisamos desenvolver. Aí esse videozinho não tem som mesmo, tá, gente? Ele tem só coisa escrita, eu não sei se vocês conseguem ler. Consigo. Consegue. Enfim, eu queria que vocês pensassem nesse vídeo como uma forma de refletir. Vocês acham que o nosso personagem ele é autoconfiante ou não? Não. Vocês acham que o amigo dele, confiava nele ou não? Não. E ainda assim ele conseguiu, né? Se a gente fosse atravessar esse penhasco como um objetivo, como o sucesso que ele queria na vida, mesmo sem autoconfiança, ele conseguiu. Não é mesmo? Então, a gente volta lá para trás, quando eu disse que quando eu olho para mim e falo, eu não sou autoconfiante, eu não sou capaz. Mesmo se eu for capaz, eu continuar achando que eu não sou capaz, isso vai piorar o meu bem-estar, a minha qualidade de vida, vai ter uma influência no meu desempenho de forma negativa, mas isso não quer dizer que eu não vou ser capaz de executar. Então, na verdade, o sucesso, ele tem tudo a ver com a autoconfiança, mas ele também pode não ter nada a ver com a autoconfiança. Isso tudo vai depender do que nós determinamos enquanto sucesso na nossa vida.
E se, sendo autoconfiante ou não, se a gente segue naquela direção. Agora eu vou falar um pouco como desenvolver a autoconfiança. Por quê? A gente quer o sucesso. A gente agora entendeu que a gente pode ter sucesso sendo ou não autoconfiante. Quando a gente é autoconfiante, a gente encontra o sucesso de qualquer forma. Por quê? Quando as coisas não vão bem, a gente vai lá e ajusta até que a gente consiga alcançar o nosso objetivo. Quando a gente não tem autoconfiança, a gente pode ter sucesso, mas muitas vezes esse sucesso vai acontecer igual o do nosso amiguinho do vídeo. Ele vai acontecer sem que a gente se dê conta. Quando a gente perceber, a gente já conseguiu. E será que é assim que acontece na nossa vida, normalmente? Normalmente a gente vive um processo, né? Não é só atravessar um penhasco, mas a gente vive um processo. E dentro desse processo a gente encontra várias circunstâncias que a gente precisa rever a forma que a gente está fazendo, a gente precisa olhar até mesmo para o nosso próprio desejo. Será que eu vou continuar com isso? Por exemplo, um exemplo muito forte, que no caso aqui eu e a Mariana temos a imigração. A imigração é algo que em muitos momentos do nosso processo migratório, nós precisamos olhar para o nosso desejo. Será que vale a pena? A gente passa por diversos lutos migratórios durante o processo. E durante esse processo de luto migratório, às vezes a gente se pergunta, será que eu sou capaz? Exatamente. Né? E tem também a parte do que chegar até aqui é sim um sucesso, ainda que com os percalços, e a gente na luta diária não consegue às vezes enxergar esse sucesso, o que o nosso âmbito social por vezes vai enxergar como o máximo sucesso. Exatamente. E muitas vezes a gente fica atrelado com esse sucesso atribuído do outro. A gente fez igual o nosso amiguinho, a gente atravessou o penhasco sem saber que a gente estava construindo um grande sucesso. E aí vem todo mundo, os nossos pares e a sociedade e diz: caramba, você é muito incrível, porque você foi para outro local, você foi para outro país. E aí, às vezes, a gente fica preso nessa sensação de: caraca, eu conquistei, como é que eu vou desistir agora? E aí a gente, essa reflexão sobre tudo isso, ela precisa ser muito justa e muito honesta com a gente, para que a gente consiga, de alguma forma, direcionar isso para o que realmente é melhor para a gente. Então, vamos lá. Como a gente deve desenvolver a nossa autoconfiança? A nossa autoconfiança, a gente pode começar desenvolvendo. Na verdade, a autoconfiança, ela vai estar dentro do processo de autoconhecimento. Quanto mais a gente entra no nosso processo de autoconhecimento, mais a gente é capaz de desenvolver a autoconfiança. A autoconfiança não tem a ver com a gente ser incrível. A autoconfiança tem a ver com a gente conhecer os nossos potenciais e o que a gente ainda precisa melhorar. E dentro desse autoconhecimento, a gente vai olhar para a nossa autoimagem, para o que a gente realmente quer, para o nosso eu ideal, o que a gente gostaria de ser. A gente costuma falar na psicologia que o nosso bem-estar, ele tem a ver com o que a gente gostaria de ser, o que a gente gostaria até de ter, com o que a gente tem. O hiato que tem entre essas duas pontas, a distância, né, que tem entre essas duas pontas, vai falar da sua qualidade, né? Muitas vezes, uma pessoa que tem ideais muito inalcançáveis, ela é uma pessoa mais insatisfeita, porque ela olha e ela fala que ela vê que tem tanta distância entre o que ela é, o que ela gostaria de ser, que isso traz uma insatisfação pessoal. Então, quanto mais a gente alinha o meu ideal com o que eu sou capaz de executar e viver, mais a gente vai estar próximo de uma vida plena, vamos colocar assim, né? As avaliações do que eu gosto, do que eu quero e não quero,
da nossa autoestima, como a gente pode fazer com que a gente tenha autoestima, independente de qualquer coisa, a gente goste da gente, a gente valide os nossos comportamentos, nossos pensamentos. A autorreflexão, ela vai estar atrelada a tudo isso, porque para a gente desenvolver todos os componentes, a gente vai ter que refletir sobre nós mesmos. E aí a gente construir o nosso autoconceito com uma base mais realista. Pode parecer complexo e difícil, mas não é. A gente pode fazer pequenos exercícios diariamente. Uma coisa que é muito interessante e muito importante é a observação, a autoobservação dos nossos diálogos internos. A Miki, inclusive, mencionou isso. Quando eu penso que eu não vou ser capaz, olha o que ela identificou. Ela identificou um diálogo interno, uma frase que vem, ela sabe de onde vem a frase. A gente brinca assim, de quem é essa voz? Ela sabe, a Miki sabe de quem é essa voz. Quando vem para ela do nada, você não é capaz. Ela sabe que vem dessa pessoa, porque foi algo tão forte, tão marcante na vida dela, que de uma certa forma acabou ajudando, porque fica mais fácil de identificar que isso é uma frase que veio, que está aí ainda, mas é como se a gente pudesse se dissociar de algumas frases que vêm na nossa mente e entender que muitas vezes ela está vindo do que é externo e não de nós. Isso também pode acontecer, por exemplo, no exemplo que eu dei, de eu desejar, eu desejo muito uma casa própria, eu quero comprar uma casa, essa é minha meta de vida. E chega um momento que você para e pensa assim, será que é minha meta de vida mesmo? Gente, eu ouvi meu pai e minha mãe falando a vida inteira que uma pessoa só vence na vida quando compra casa própria. Será que é meu? E, na verdade, é isso também, é a gente conseguir identificar, até nos nossos desejos, se esse desejo é nosso ou não, se essa voz, se esse diálogo interno, como que ele está acontecendo. Se ele está acontecendo, nos impulsionando, aí vamos voltar lá atrás, naquele estilo parental. Será que o nosso diálogo interno, ele está reproduzindo o estilo parental ao qual eu me submeti? Ele é um incentivador ou ele é um depreciador de quem sou eu? Só da gente observar o nosso diálogo interno, a gente já vai estar léguas à frente de muita gente que não se olha, mas a gente vai estar muito, muito na direção do nosso melhor. E isso que é o mais importante. Como praticar isso? Primeiro, superar os obstáculos. Identificar as crenças limitantes e pensamentos negativos e disfuncionais. Isso está exatamente no que eu falei, na observação do nosso diálogo interno. A partir do momento que a gente começa a observar o nosso diálogo interno, essas coisas vão aparecendo. Elas vão, de alguma forma, em algum momento, chamando a nossa atenção. E aí a gente pode anotar, a gente pode pensar mais sobre isso, começar a identificar se determinados pensamentos, eles acontecem em várias situações, só em situações específicas, e a gente vai se aprofundando em nós mesmos. Desafie e substitua os pensamentos autodepreciativos. Desafiar, eu gosto do desafiar tanto o pensamento quanto a crença. É como se fosse assim. Todas as pessoas de cabelo pintado de loiro são pessoas raivosas, muito brigonas. E aí você pega e você fala assim, eu vou me aproximar de uma pessoa que tem o cabelo pintado de louro e eu vou observar ela. Vou observar mais perto. Isso é desafiar uma crença, né? Todos os homens são iguais. Vamos observar pelo menos 2? Vamos buscar diferenças entre esses 2? E é como se a gente se tornasse um cientista da nossa própria vida. A gente vai criando experimentos, a gente vai experimentando as nossas crenças de uma forma mais lúcida, se tornando cada vez mais autoconfiante de como isso se processa dentro dos nossos pensamentos e sentimentos.
e também dos comportamentos. Enfim, observe seu diálogo interno e tome o controle com foco no que você deseja realizar. Que, voltando, desculpa, Miki, você virou o meu exemplo, mas é exatamente o que a Miki falou. Quando ela identifica aquela frase, ela fala, não, não, senhora, eu vou fazer sim, e vou conseguir. Vamos lá. Desenvolvendo a autoconfiança. Realize visualizações que fortaleçam sua autoimagem positiva. O que são visualizações? Visualizações criativas, a gente pode ter de vários níveis. Por exemplo, os atletas de alta performance, eles fazem visualizações em relação às provas que eles vão ter que assumir, né, dentro do esporte que eles estejam envolvidos. Então, eles sentam numa cadeira, eles fecham os olhos e eles se imaginam, por exemplo, vamos pensar num corredor, numa pessoa que corre, do atletismo. E aí ele senta e ele imagina ele na prova, bem, pleno, pronto para aquela prova. E ele vai lá e ele faz a corrida toda e ele se imagina vencendo aquela corrida. Por que eu dei o exemplo dos atletas de alta performance? Porque muitos estudos já foram feitos com eles, inclusive de que muitos hormônios, os mesmos hormônios que são jogados na corrente sanguínea deles quando eles realmente estão na prova, são os mesmos que são jogados na corrente sanguínea deles quando eles fazem a visualização. Existe uma alteração até muscular quando eles imaginam que eles estão vivendo aquilo. Então, assim, a gente pode usar isso ao nosso favor. Então, quando a gente tem algum desafio ou alguma situação que gera na gente um pouco mais de dúvida na nossa autoconfiança, a gente pode fazer uma visualização mental. Por exemplo, vamos supor que eu tivesse medo de fazer uma apresentação. Eu poderia, 15 minutinhos antes de vir fazer a apresentação, fechar meus olhos e me imaginar fazendo a apresentação. E no final, deu tudo certo. É como se a gente estivesse ajudando o nosso processamento mental a nos informar e nos fortalecer para que a gente tenha uma sensação de autoconfiança. Lembra que só a sensação de autoconfiança já nos ajuda a ter um melhor desempenho? Então, esse já é um exercício que qualquer um de nós pode fazer. Pratique a autocompaixão, tenha tolerância e paciência, que saiu um tio no meio, consigo mesmo. Então, eu gosto de fazer a seguinte brincadeira com isso. Se fosse um amigo seu, como você falaria com ele? Vamos supor que você saia de casa e faça alguma coisa que depois você fala, caramba, não devia ter feito isso. Aí você imagina que você tem um amigo muito querido, uma pessoa que você gosta muito, e que chegou para você e te contou que aconteceu aquilo com ele. Como você falaria com esse amigo? Você falaria, nossa senhora, que problema, hein? Não tem jeito, não vai ter como resolver isso aí, não. E ferrou tudo, acabou para você. Ou você falaria para ele, calma, cara, vamos ver um jeito, vamos tentar pensar em alguma forma de resolver isso. O mais importante é você ter reconhecido que isso aconteceu, porque agora a gente pode pensar numa forma de reparar. Qual das duas formas você falaria com seu amigo? E qual das duas formas você falaria com você? Então, assim, a gente pensar sobre isso, a gente refletir sobre isso, traz para a gente algumas ferramentas para que a gente possa desenvolver essa tolerância e essa paciência com a gente. Implementar metas alcançáveis e celebrar as pequenas vitórias. Metas alcançáveis. A gente pode olhar para esse eu ideal e perguntar, ele é ideal ou ele é possível? O que é possível desse meu eu ideal? Isso aqui é possível? Então eu posso colocar isso como meta. Essa meta é muito grande, eu posso dividir ela em quantas partes? Aí você divide, vamos supor que você pegue uma meta e você divida em 5 partes. Quando você cumprir a primeira, você já pode celebrar. Essa é uma pequena vitória, na direção do que você quer alcançar.
Então, isso é celebrar as pequenas vitórias. Celebrar as pequenas vitórias não é você sair andando na rua, achar uma moeda de €1 e falar, que legal, é uma vitória. Não, não é isso. Tem a ver com os seus planejamentos, tem a ver com os seus desejos. Essas são as pequenas vitórias. Observe seus pontos positivos e negativos sem julgar. Sua autoaceitação depende disso. O mesmo exercício que a gente faz com um amigo, que a gente faz esse exercíciozinho que a gente imagina como a gente falaria com um amigo, a gente pode fazer em relação a isso. A gente pode também se olhar fingindo que a gente é um observador. É como se a gente estivesse em outro lugar olhando para a gente, para os nossos pontos positivos e pontos negativos. E a gente fala assim, ok, esses aqui são os instrumentos. Às vezes, gente, existem pontos que a gente considera negativo na gente e que são instrumentos riquíssimos para a gente desenvolver um monte de coisa na nossa vida. E, a princípio, a gente só olhava ele como negativo, porque a nossa sociedade diz que o que é negativo tem que ser excluído. E não é isso. O que é negativo, a gente tem que olhar para a gente entender que potencial ele está tentando cumprir no nosso processo de vida, né? Então, assim, por exemplo, um sintoma, qualquer sintoma que a pessoa tenha, vamos supor, insônia. Que objetivo a insônia está querendo cumprir dentro do meu processo de vida? O que está me tirando o sono na minha vida? A gente tem que começar a olhar para esses pontos que a gente considera negativo como pontos que a gente pode ou desenvolver ou entender qual é a proposta dele, que potencial ele tem. Eu normalmente nem uso esse termo, eu uso pontos a desenvolver. Então, assim, existem os pontos positivos e os pontos a desenvolver. Mas aqui eu botei propositalmente os pontos negativos, porque existe também um potencial de vida nos pontos que a gente considera negativos. E aí é isso. E essa é a pergunta. Será que a autoconfiança tem a ver com o sucesso? Para vocês, entende? Apesar de todos os exemplos que eu dei, apesar de tudo que a gente falou, porque eu gosto de fazer o advogado do diabo, né? Eu gosto de falar que tem a ver e eu gosto de falar que não tem, né? Mas, enfim, isso vai depender de vocês. Se vocês quiserem achar que tem, ela vai ter. Se vocês quiserem achar que não tem, pronto, vocês já desenvolveram uma autoconfiança. Mesmo eu não confiando em mim, eu sou capaz de ter sucesso. Isso não é autoconfiança? Isso também é confiar. Confiar em algum valor que possa te impulsionar para frente. Então, assim, eu espero que dentro do conteúdo eu possa ter trazido algumas reflexões que possa de alguma forma ajudar vocês dentro do processo de vida de vocês. Era isso. Na verdade, as perguntas nesse tema são muito mais importantes que as respostas, porque elas vão levar vocês a desenvolver cada vez mais a autoconfiança. Tudo que a gente olha com carinho, a gente tem a chance de desenvolver. Então, se eu olho para mim com carinho, quanto mais eu olho para mim com carinho, mais chance eu tenho de desenvolver minha autoconfiança. Por quê? Porque eu vou estar olhando para mim, eu vou estar criando um autoconceito, eu vou estar criando uma autoimagem, eu vou estar criando um cuidado, uma prática de autocuidado comigo mesmo. E, para finalizar, alguém tem alguma pergunta? Porque aí eu sempre finalizo com um videozinho. Tudo bem? Então vamos para o vídeo? Lá. Vamos para o nosso vídeo. Vamos lá. Todos os dias quando acordo. Desculpa a qualidade, mas só consegui assim. Mas o tempo que passou, mas tem muito tempo. Temos todo o tempo do todos os dias antes de dormir. Eu não esqueço dia. Sempre em frente. Não temos tempo a perder. Nosso suor sagrado é bem mais belo que este sangue.
me amar e tão cego. Vai ser vai ser vai. Lindo. É isso, Lindo, gente. lindo, lindo, lindo. Eu quero, eu posso, eu consigo. É desse jeito. Parar a apresentação. É exatamente isso. E assim, eu acho que o mais importante disso tudo é que a gente entender que a gente pode ter a nossa ideia. A gente pode construir o nosso conceito sobre o que é o nosso sucesso, sobre o que é a nossa confiança, o que nos faz ser confiantes ou não. Ah, o outro está dizendo e está afirmando para mim que eu estou errada e que é de outro jeito. Tudo bem, o outro pode ter a ideia que ele quiser, ele pode achar que eu estou errada também. E tá tudo bem. Exatamente. O Se é problema algo é que dele, nos não é faz... meu. Oi? O problema é dele, não é meu. Exatamente. Ele que vai trabalhar na terapia dele. É isso, gente. Espero que tenha contribuído, que tenha sido um Maravilhoso. momento agradável. E para mim foi, porque eu adoro tagarelar, falar, é bom demais. E eu gosto muito de pensar também, então eu adoro essas coisas. Agradeço a presença de todos vocês. Olha, Kati, maravilhoso esse tema. Você sempre traz temas maravilhosos da autorreflexão, e esse não deixa de ser realmente para olharmos para dentro de nós mesmos e percebermos mediante o mundo que aqui estamos, né? Espero que esse vídeo venha contribuir com quem vai ver no nosso canal. A gente vai publicar lá no nosso canal, então vai estar lá publicadinho, com todas as informações maravilhosas. E nós temos mais alguns minutinhos aqui, mas também podemos encerrar. Tem alguma coisa para falar, dona Deolinda, Miki? Em primeiro lugar, quero agradecer a Catiana, que realmente tudo o que ela fala, para mim faz muito sentido. E hoje foi muito especial, uma palestra muito especial para os momentos que eu estou a viver. Momentos, pronto, difíceis. Estou a tentar conseguir ultrapassá-los. Não está a ser fácil. Mas vou conseguir. Sim. Porque eu ainda confio um pouquinho em mim. Pronto. Por isso, o primeiro passo. Por isso eu fico grata, porque realmente são conselhos que nos traz sempre qualquer coisa que nos faz despertar um pouquinho mais. Isso. Obrigada a todos. Obrigada. E que possamos continuar a nos ver, está bem? Com beijinhos e muitas felicidades para o teu novo caminho que estás a atravessar. Obrigada. Para a Mariana, beijinhos para a tua filhota, já está com a senhorita. Para a Miki, um beijo grande e até sábado, se Deus quiser. Nós vemos por aí. Tati, isso. Amei o tema, amei a exposição que fizeste. Vou fechar só a minha intervenção dizendo que entendo que a minha autoconfiança, ou antes, o afastamento que houve entre mim e a pessoa em questão, que foi de uns anos largos, foi muito benéfica, porque ao fim desse tempo, e a minha autoconfiança cresceu, perdoei, e hoje faço aquilo que está no coração, que é olhar por ela, nos últimos anos da vida dela, e
como grande pena minha, ela está, infelizmente, digamos assim, a acertar as contas do muito que fez ao longo da vida, ainda do lado de cá. Dói-me ver a situação, mas só tenho que concluir que ela só está, digamos assim, entre aspas, a pagar os erros que cometeu. No entanto, eu estou aqui para ela a todo momento. E ela hoje reconhece que me maltratou e que não devia ter feito. Foi ela que o reconheceu, não fui eu que a mandei reconhecer. Uhum. Que bonito. Sou rebelde, sou teimosa, mas a vida se encarregou de me fazer isso. Sim. E hoje em dia estou em paz comigo mesma. A vida sempre se encarrega de nos pôr duros. Abençoado seja a oportunidade dessa pessoa estar fazendo o resgate aqui ainda, não é mesmo? Então, assim, Mica, eu queria saber se você pode fazer a reunião de encerramento, agradecer a Cate, a presença de todos. Faço. Quero me despedir da Cátia. Despedir, não. Quero me despedir por hoje. É isso. Porque vamos ter muitas oportunidades de nos encontrarmos, de conversarmos. Com certeza. Muitas felicidades para o teu novo caminho, para a tua nova rota, que tudo te sorria na vida. E para as outras duas meninas, uma que eu vejo assim de ano em ano, ela sabe o que eu me refiro. A minha tia lindinha, que todos os sábados estou com ela. E então eu vou fazer um encerramento muito breve. Ai, feliz aniversário, Cate. Cate fez aniversário ontem. É sério? Então, parabéns. Parabéns, Milena. Mais uma voltinha ao sol. É isso. Agora a próxima é que vai ser. Parabéns. Vamos então agradecer a toda a espiritualidade amiga, a oportunidade que tivemos deste aprendizado, desta paz que houve e do esclarecimento que tivemos. Que Deus abençoe a Catiane por seus ensinamentos. E as outras duas meninas, peço perdão, e as minhas duas outras meninas, que nos mantenhamos sempre confiantes, com fé e coragem no caminho do bem, seguindo os passos do Mestre, e sermos sempre dignos de trabalhar na sua seara. O amor do Pai nos abençoe. Tenham uma santa noite. Fiquem com Deus. Fique com Deus. Que assim seja. Beijinho a todas. Obrigada. Beijos, obrigada. Obrigada a todos. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Uma santa noite.